Então vamos começar. Uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais um evento do projeto Cidadania Ativa. Hoje, um tema muito especial, trazendo aí principalmente para os meus alunos de Direito Financeiro. Quero saber, esse povo tirando dúvidas intermináveis da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos comemorar os 20 anos dessa lei incrível, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos hoje a participação do professor Luiz Oliveira, professor da UF, pareceristas, autores de obras, e também doutora Luma Scaff, advogada, mestre em Direitos Humanos, doutora em Direito Financeiro pela USP e professora lá da Universidade Federal do Pará. É uma grande honra ter vocês por aqui. Antes da gente começar, eu vou passar aí para vocês algumas informações administrativas do evento. Então, nós estaremos, o Matheus, que é o monitor do evento, que vai estar também no chat, vai estar passando o link para que vocês confirmam aí a lista de presença. E quem não preencheu lá no site da Proex a inscrição, também vai ter um link referente ao certificado. Na dúvida, preencha também o do certificado. No final, lá no período de perguntas, depois da exposição dos professores, nós teremos, então, uma lista no chat de presença, aí você confere se seu nome está lá, porque esses serão os nomes que, olha, Marcel, me avisaram aqui que está sem áudio lá no YouTube, só para a gente poder, antes de começar efetivamente a fala. Então, vamos dar só um minutinho. Tá todo agora sim. Voltou, pessoal? Confirma aí do YouTube. Sim? Agora sim. Então, voltamos. Mais uma vez, espero resolvido. Show. Espero que vocês estejam bem, todos os alunos e ex-alunos. Vamos colocar aí os links para confirmação de lista de presença. Vamos colocar também o link para certificado, caso você não tenha feito sua inscrição. E hoje o nosso tema é o debate dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos, então, mais uma vez, a oportunidade de, na noite de hoje, estar escutando o professor Luiz Oliveira, professor da UF, parecerista, autor de obras jurídicas, professora Luma Scaff, advogada, mestre em Direitos Humanos, doutora em Direito Financeiro pela USP e professora da Universidade Federal do Pará. Então, nessa pandemia, tivemos a oportunidade de juntar grandes especialistas com vários temas. Esse é o nosso 14º evento do ano e fechamos com chave de ouro, agora, neste evento, as atividades do Projeto Cidadania Ativa. Como muitos já sabem, esse projeto ele visa debater todos os temas que envolvem políticas públicas, cidadania, democracia, e até as escolas municipais, levando esse debate. Esse ano nós ficamos apenas no modo virtual, trazendo esses debates aqui através de webinar. Ano que vem, continuamos com eventos no modo online, mas também estaremos fazendo outros tipos de eventos dentro das escolas. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, nossas redes sociais têm mais informações e início do próximo semestre estaremos fazendo também seleção de voluntários para o projeto. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para a doutora Luma Scaff. Ligou seu áudio aí, Luma? Liguei. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu só fazer um ajuste aqui de tela antes de eu começar. Dá um segundo. Pronto. Agora. Bom, pessoal, boa noite. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês e participar deste projeto, que é o Cidadania Ativa. Gostaria de parabenizar a professora Fabiane pelo tema e pelo projeto. Eu confesso que eu não conhecia e essa pandemia, ela de uma certa forma nos aproxima e também nos afasta. Então,
pelo menos uma leitura que eu faço do projeto é a possibilidade de trabalhar o direito financeiro a partir da cidadania fiscal, da inclusão da cidadania fiscal. Então, esse tema dos 20 anos é um tema muito atual, especialmente neste momento que nós vivemos de transição de ano, de virada de ano, né, de fechamento de balanço. Então, é uma satisfação estar aqui e também uma grande honra conversar hoje com o professor Luiz, que conheço o trabalho, tanto da área do direito financeiro quanto do direito administrativo. É um momento de grande alegria, e principalmente vocês que estão aqui hoje conversando comigo, falando comigo, tirando dúvida. Se eu souber, eu conto. Se eu não souber, a gente procura e dá um jeito depois, não tem problema. Tá? Isso aí, para mim, não é uma dificuldade. Certo? Então, eu vou começar, pessoal. Tem uns slides para passar. Certo? Pode ser? Posso? Pode sim, professora, pode transmitir. Tá, eu vou transmitir aqui a minha tela, então, compartilhando a minha tela. Eu preparei, gente, uma fala para a gente conversar hoje que tem mais a intenção de um grande bate-papo com vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então, fiquem à vontade para falar comigo no chat, nas minhas redes sociais, tá? Do jeito que vocês quiserem, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui está o meu slide super colorido para vocês, especialmente... Professora, coloca no modo... Isso, show. Tá, dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? O que a fala que eu preparei para vocês, ela tem 4 tópicos, tá, gente? Mais ou menos assim, 4 itens. Hoje, na comemoração dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu costumo dizer que a gente precisa falar da Lei de Responsabilidade, que faz aniversário dos 20 anos, conhecer um pouco do contexto da LRF. E quando eu quero dizer contexto, eu quero dizer do contexto um pouco da criação, lá de 2000, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e principalmente do contexto de hoje. Isso é muito interessante. O que está acontecendo com a LRF hoje? Como será que a LRF está comemorando o seu aniversário de 20 anos? Vocês já se perguntaram isso? Como será que ela está comemorando o seu aniversário? Então, essa é a primeira parte aqui da minha fala. A segunda parte é entre o texto e o contexto. Ou seja, vamos dar uma olhada em alguns principais aspectos do que diz o texto da LRF e como ele tem sido visto, utilizado e principalmente aplicado. E o item 3, eu separei do que a gente vive hoje, e eu costumo dizer, pessoal, nas minhas aulas, brincando, que a gente respira direito financeiro. A gente respira direito e não se dá conta disso, tá? Então, do que a gente anda vivendo, do que passa no jornal, eu separei 4 tópicos que eu considero tópicos, assim, marcantes, que hoje marcam o aniversário, por assim dizer, dos 20 anos da LRF. Eu tenho 4 tópicos, que é a pandemia, né, uma crise sanitária mundial, o decreto 6 de março de 2020, que é o decreto da calamidade pública, a ADI 6357, que é quando a LRF foi levada ao STF, e a famosa emenda constitucional 106, né, de maio de 2020, carinhosamente apelidada como orçamento de guerra. Então, a gente vai passar por esses 4 eventos dentro do aniversário da LRF, e, por fim, a gente vai encerrar aqui com dúvidas, reflexões, críticas de como é que a LRF vai viver o amanhã. Se a gente está hoje comemorando a sua festa de 20 anos, como é o dia após a festa? Então, essa é a minha fala que eu preparei hoje para a gente conversar sobre isso, tá? Desse modo, gente, a criação da LRF, a criação lá de 4 de maio de 2020, governo FHC, o que acontecia mais ou menos naquele momento, assim? A LRF, ela vem de um PL
de 99, que trazia o Programa de Estabilidade Fiscal, conhecido como PEF. Ele era fundado numa premissa básica de que o Estado não deveria gastar mais do que ele arrecada. Ele tinha por objetivo o equilíbrio das contas públicas. Veja, naquele momento era um momento de um contexto de uma crise muito grande, de uma crise, de um déficit fiscal muito grande. Então, não se tinha naquele momento, de uma certa forma desenvolvido numa legislação, a ideia de que haveriam limites para esses gastos. Então, ora, Luma, como é que isso funciona? Vamos lá, vamos pensar na nossa vida. Se eu ganho R$100, eu só posso gastar até R$100. Se eu gasto mais do que eu tenho, eu vou estar em déficit. Então, o Estado, ele arrecadou, vamos supor, R$10.000. Se ele gastar 11, ele vai ter uma dívida de 1. Se ele gastar 9, ele tem um superávit de 1. Tá? Então, essa era a lógica daquele momento, que é a mesma lógica atual. E quando a LRF ela foi pensada no governo FHC, ela representava um programa de Estado novo, reformista, um novo regime fiscal, que fosse capaz de despertar, naquele momento, a esperança de uma gestão fiscal transparente. Então, nesse contexto de novo regime fiscal, a ideia de responsabilidade da gestão transparente das contas públicas começou a se tornar uma realidade em termos normativos, em termos de legislação, né? E naquele momento, o que estava acontecendo também no mundo, né? Havia uma certa urgência, porque você tinha vários escândalos de corrupção, tinha a questão dos anões do orçamento, estava sendo estruturado o Plano Real. Então, havia uma urgência de estabilizar essa nova moeda diante de um cenário de crescimento sustentável, com mudanças estruturais e ganhos de produtividade. Então, a ideia era que esta nova legislação poderia trazer melhoria progressiva das condições de vida da população brasileira. Então, assim teve início, nasceu a gestão fiscal responsável. E como é que é? O que essa gestão fiscal responsável, ela veio versus a corrupção. Ela veio para se antepor a corrupção, para dizer para o Estado, olha, Estado, a tua conta tem fundo, tá? Você não pode gastar tudo, ela tem um fundo. Então, ela trouxe alguns elementos que são estruturantes da própria LRF, que é, por exemplo, a imposição de limites ao endividamento público, uma série de critérios para a expansão de despesas continuadas, mecanismos de cumprimento da meta fiscal, que hoje, aqui, 2020, a meta fiscal ela está nos jornais, se a meta é flexível ou não é flexível, isso está acontecendo agora, nesse momento. Direito financeiro acontecendo no dia a dia para vocês. Né? Então, ela já veio lá de 2000 com a ideia das metas fiscais. E esse contexto foi pensado para que houvesse uma estabilidade de preços e, de certa forma, um desenvolvimento sustentável relacionado às finanças públicas. Então, a LRF ela foi criada num cenário de crise financeira, marcada por atos corruptivos, tendo, assim, um desenvolvimento de uma política de austeridade fiscal, que ainda hoje também isso é debatido no atual governo. Ela trouxe vários procedimentos, especialmente na dívida pública, vários procedimentos bastante detalhados, e a ideia da responsabilidade fiscal é que seja garantido um certo equilíbrio das contas públicas. Até lá, 2000, se falava muito em equilíbrio. Hoje, por exemplo, você já tem uma ideia até de estabilização das contas públicas. Também é uma nova releitura do que está sendo conversado sobre a LRF nesses 20 anos. Ao determinar essa fixação de metas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LRF fez com que os gestores passassem a informar esta projeção de arrecadação para cada ano, colocando-os, portanto, à frente aos gastos com despesas correntes e expondo eventual superávit ou déficit. Ela também trouxe a possibilidade de refinanciamento de dívidas entre os entes federativos e tratou
de questões de restos a pagar, limites ao endividamento. E para quê? Para que ela pudesse conter, de certa forma, aquelas heranças indesejadas de um exercício para o outro. Porque isso foi naquele momento com os anúncios do orçamento e outros tipos de atos de corrupção, tá? Então, pessoal, esse é um pouco do contexto de como ela nasceu, tá? Essa trajetória que permitiu essa criação de uma lei e de uma jurisprudência e procedimentos administrativos que fosse possível tratar de limites e consequências para o administrador público, tanto relacionado em busca, né, de uma cultura de aplicação planejada de arrecadação e dispêndios, de equilíbrio das contas públicas. De tudo isso que eu falei nesse pouco tempo aqui da minha exposição, vou te perguntar assim, alguns elementos você não me ouve e diz assim, nossa, mas ela está falando um pouco do cenário atual, não tem os elementos, né? Vamos pensar aqui junto comigo? Faz esse exercício aí comigo. Diz assim, escândalo de corrupção. Continua, né? Busca por equilíbrio das contas públicas. A gente também vive isso. Né? Limites a endividamento. A gente também vive isso. Então, vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada para tudo isso. Ela funcionou após 20 anos? Eu te diria que sim. Eu te diria que assim, ruim com ela pode ser até, mas pior, muito pior sem ela. Pelo menos nós temos algum tipo de legislação para impedir condutas abusivas dos gestores, de uma certa forma, tá? Então, eu particularmente, nesse aspecto, celebro os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, vamos seguir para o texto e o contexto aqui da LRF. Se a gente identificou esses elementos semelhantes ao que a gente vive hoje, o que acontece hoje? Vamos destacar onde é que isso está no texto e como que isso funciona na Lei Complementar 101 de 2000. Bom, a LRF, ela estabelece normas de finanças públicas. A Constituição Federal, por sua vez, lá no artigo 163, diz que finanças públicas têm que ser reguladas por lei complementar. Que lei complementar é essa? A LRF. Voltadas às finanças públicas para fins de responsabilidade na gestão fiscal. E quando eu falo de gestão fiscal, eu falo de receita, despesa, orçamento, patrimônio, dívida, garantia, empréstimo, balanço. Nossa, Luma, tudo isso está na LRF? Tá sim. A gente vai dar uma olhadinha num esqueleto da LRF. Desse modo, a responsabilidade na gestão fiscal, ela pressupõe essa ação planejada e transparente. E aqui eu vou destacar a questão da transparência, porque a questão da transparência, ela traz consigo uma necessidade e um instrumento poderoso de controle de contas públicas. E para quê? Para prevenir riscos e para corrigir desvios. Então, a LRF também, ela tem tanto um aspecto preventivo, no seguinte sentido, ela alerta o gestor de que tem uma irregularidade, ela alerta o gestor de que ele está chegando perto do limite com o pessoal, tá? E ela também tem a correção de desvios, tá? Que sejam capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Aí você vai perguntar para mim assim, Luma, considerando assim, a questão da Covid, eu posso ter contas que fecham no vermelho? Pode. É legal? Assim, legal no sentido que eu digo assim, é interessante, isso é um elemento benéfico? Não, não é. Tá? Mas não, as contas, elas podem ser positivas ou negativas. Se você gastou mais do que você tem, você entra em dívida. Certo? Mas, se você economizou, então você vai ter um superávit. Tá? Quais são os instrumentos principais da LRF para esse equilíbrio das contas públicas? A gente tem o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas.
A gente tem os limites e condições de renúncia de receita, famoso artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Famoso tanto para fins de aplicabilidade, tanto para quem trabalha na prática, para quem presta concurso público. O artigo 14 é um artigo importante. Se você eventualmente está me ouvindo, sabe, dá especial atenção, está anotando, marca com marca-texto. Artigo 14 é importante. A geração de despesas com pessoal, também outro artigo importantíssimo, que agora, inclusive, especialmente aí no Rio, com a questão dos hospitais, está nos jornais também. Há limites da geração de despesas com seguridade social, dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, que é isso? Empréstimos, tá? Concessão de garantia e inscrições de restos a pagar. E todo esse panorama, ele está montado em 3 princípios principais. O princípio da prudência fiscal, o princípio do equilíbrio fiscal. Hoje, né, na doutrina, por exemplo, do professor Heleno Torres, há uma certa estabilização das contas públicas, e o princípio da transparência fiscal que eu havia comentado com vocês. Desse modo, pessoal, dentro desse cenário, tá, é importante a gente notar um elemento assim, bastante primário do direito financeiro, mas de relevância extrema, que é a atividade financeira do Estado. O que é essa atividade financeira do Estado? Significa dizer que como é que isso funciona, né? Tem gente que diz que o direito financeiro é muito difícil e tal, gosto muito, sou suspeita, né, gente? Mas quero aqui passar para vocês uma ideia de um direito financeiro mais descomplicado, mais fácil, e que tem aplicabilidade e que está no teu dia a dia. Tá? Então, vamos lá. O Estado, ele realiza os seus objetivos, os seus serviços públicos, os direitos fundamentais, e para isso ele precisa de dinheiro, ele precisa de uma atividade financeira. As receitas públicas representam valores que ingressam nos cofres públicos, tá? Para o custeio dessas atividades em geral. Então, o Estado, ele arrecada como? Ele arrecada por meio de tributos, maior fonte do Estado, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e outros. E receitas decorrentes do patrimônio, uma venda, uma alienação de um bem, compensação financeira pela exploração mineral. No Rio de Janeiro, o pré-sal, né? Então, ele arrecada esses valores. E ele gasta. Ele gasta em quê? Ele gasta em saúde, ele gasta em educação, ele gasta em obra, ele gasta em pessoal, ele gasta em de luz, que são as despesas públicas, tá? Então, se você arrecada mais do que você tem, você está em superávit. Se você gasta mais do que você tem, você está em dívida. Todos esses elementos, eles são organizados por um instrumento de planejamento, um instrumento de programa chamado orçamento. Para você que quer saber um pouquinho mais de orçamento, para lá no 165 da Constituição Federal, que lá você vai ter assim, quem faz o orçamento, quem elabora essa proposta orçamentária é o Poder Executivo, tá? Ele elabora, tem a competência da elaboração das leis orçamentárias. São 3 leis. O Plano Plurianual, PPA, Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Tá? Então, ele organiza tudo isso por meio destes institutos. Certo? Feitas essas considerações, Luma, e onde entra a lei de responsabilidade fiscal? E aí eu vou te dizer, olha, ela entra em todos esses elementos. Olha esse slide colorido que eu montei para você, tá bom? A lei de responsabilidade fiscal, ela vai aqui, começa aqui de cima no cor-de-rosa, onde tem um, tá? Tá vendo um vermelho aí do lado? A gente vai seguir assim, 1, 2, 3, certo? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela trata do orçamento / planejamento, tá? Orçamento / planejamento. Então, ela vai trazer elementos do PPA, da LDO e da LOA que vocês
já conhecem, certo? Então, é justamente nesse planejamento orçamento que a lei de responsabilidade vai trazer o dever de quê? De equilíbrio de contas, de limitação de empenho, de controle de custos. O anexo das metas fiscais que está na LDO e que hoje está sendo discutido. A importância das metas, por quê? Quando o governo ele arrecada, certo? Existe uma diferença entre aquilo que o governo planeja arrecadar. Então, as receitas, elas são estimadas. O governo estima receber. No momento que ele estima receber, você sabe se você vai pagar o seu tributo? Não necessariamente. E aquilo que efetivamente ingressa no caixa, aquilo que é arrecadado. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela trata desses elementos. PPA, LDO, e dentro da LDO nós temos o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. E a LOA, tá? Que é composta pelo orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social e o orçamento fiscal, certo? Então, ela traz essa noção de programa. Se você tem interesse em aprofundar esse assunto, o Zé Afonso da Silva, professor José Afonso da Silva, tem um livro sobre orçamento e programa, que trata dessa ideia de planejamento. Importantíssimo para você que está me ouvindo, a ideia de planejamento é uma ideia fundamental dentro da atividade financeira do Estado, ok? 2, olha lá, receita. Lá no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu acabei de te dizer assim, né? Olha, o Estado, ele prevê para arrecadar, né? Então, tu vais encontrar isso lá no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo? Através de cálculos e de vários tipos de metodologias relacionadas às contas públicas, inclusive de contabilidade, o Estado ele vai prever quanto ele pode arrecadar. E com base nesses estudos periódicos, às vezes bimestrais, às vezes semestrais, ele consegue dizer mais ou menos quanto ele vai ter de receitas. Essa é a gênese da tal das metas fiscais, tá? E no artigo 14, nós temos a renúncia de receita. A renúncia de receita. Põe um asterisco nesse artigo que a gente vai voltar nele daqui a pouco, tá? O que é a renúncia de receita? Renúncia de receita é aquilo que o Estado abre mão, receita que ele deixa de arrecadar em prol de alguma coisa. Então, ele vai dizer ao particular, olha, particular, eu vou te dar um desconto no imposto para você fazer alguma coisa. E assim, a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Segue o 3 ali, o azul claro. As despesas públicas. É a lei de responsabilidade fiscal que vai disciplinar a geração, né, da despesa pública, aquelas despesas públicas de caráter obrigatório, tá? Que são aquelas acima de 2 exercícios. Vai trazer os limites com a despesa de pessoal e as despesas com Seguridade Social lá no artigo 24. Por quê? Porque esse é um artigo importante também. Por quê? Porque no caso da Seguridade Social, eu só posso ter aumento de despesa se eu tiver fonte de custeio. Então, eu não posso ter. Pelo menos, vamos lá, essa é a regra geral, tá? Seguindo aqui para o 4, aqui no azul mais escuro, a gente tem a dívida pública lá pelo artigo 29. É a lei de responsabilidade fiscal que vai tratar com você sobre operação de crédito, operação por antecipação de receita, aquilo que o Estado não pode fazer e eventuais garantias. Então, existe uma série de condições estipuladas na LRF sobre como o Estado contrata dívida pública, como o Estado contrata empréstimo, para quem que ele pode pagar, como ele pode pagar, está tudo nesses artigos. A lei de responsabilidade fiscal, ela também trabalha a gestão patrimonial. Como que o Estado, ele vai gerir, ele vai explorar o seu próprio patrimônio. Se ele aliena, se ele não aliena, se ele aluga, como que ele faz levantamentos, como que ele faz inventário, está lá no artigo 43 a 47. E, por fim, nunca menos importante, e aqui é
até uma crítica minha, mas para mim aqui é um elemento muito sensível que merece especial atenção, é a transparência, o controle e a fiscalização a partir lá do 48. A Lei de Responsabilidade Fiscal, como a gente viu aqui, olha, ela tem por um dos pilares principais justamente a transparência. Então, quando ela vai tratar de controle, ela traz diversos instrumentos para permitir esta transparência. Audiências públicas, relatórios, meios eletrônicos de acesso ao público, tá? Então, em resumo, isso aqui é um grande esquema da LRF hoje, daquilo que ela disciplina hoje, de como ela funciona hoje, tá? Desse modo, pessoal, o que acontece com a Lei de Responsabilidade Fiscal com o marco dos seus 20 anos? O que acontece? Ela tem sido muito modificada nesse momento do contexto de pandemia, tá? Então, se eu separei aqui 4 tópicos principais para comemorar os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A gente vai começar a entrar aqui nesse pedaço da conversa. Ela tem sido muito modificada e é extremamente necessário que a gente possa rediscutir esta LRF, que a gente possa analisar se todos esses elementos, eles, de fato, trazem para a gente uma eficiência, uma eficácia de sustentabilidade das contas públicas, tá? E de resgate dos objetivos da própria LRF. Por quê? Porque hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela comemora seus 20 anos no meio de uma crise mundial sanitária, no meio da pandemia da Covid, que afetou certamente a todos nós. A mim, aos demais professores que estão aqui nessa conversa comigo, e tenho certeza que a você, que está me ouvindo, profissional, aluno, advogado, curioso, enfim, né? Não tem, eu ainda não conheci alguém que eu perguntasse assim, e aí, como é que está a sua vida na pandemia? É preciso dizer, não, tudo igual. Ainda não conheci. Se você conhecer, me conta. Me apresenta que eu quero saber. Ainda não conheci. Então, junto com essa pandemia, essa celebração, esse desenho da LRF, ela vai conviver com aquilo que hoje tem sido apelidado de direito financeiro de guerra. Tá? Que é o direito financeiro de guerra? Está sendo construído ao longo do ano de 2020 uma vastidão de legislações, medidas provisórias, abertura de créditos, leis relativas à Covid-19, né? E toda essa legislação, ela trabalha todos esses elementos que eu disse para vocês, ela traz um pouco de política, ela traz um pouco de federalismo, mas a ideia é que essas contas públicas tenham condições de atender o Covid. O fim maior é o Covid, é a combate à pandemia, é o direito à saúde para todos, né? Que alcance todos os diversos Brasis. Então, é assim que a LRF hoje comemora com uma grande crise de saúde pública. E, entre avanços, retrocessos e desafios, esses são os principais elementos que eu destaco nesse cenário e que, para mim, e eu venho partilhar isso com vocês, coloca em xeque justamente a aplicabilidade da LRF. Então, por detrás dos 20 anos, o que se pergunta é, a LRF, ela continua aplicável, ela é eficiente, ela tem algum tipo de eficácia, tá? E aí, pessoal, por quê? Porque essa pandemia do Covid-19, ela nos trouxe sucessivas crises, econômica, fiscal, social. E aí a LRF, ela lida com um dilema, pelo menos um dilema que eu identifico e que particularmente eu acho isso muito interessante, que é o seguinte: se eu tenho um aumento de gastos com saúde, previdência e assistência decorrente da pandemia, eu tenho, do mesmo jeito, a LRF numa redução de receitas e no aumento de despesas. Exige do Estado solução imediata. E o Estado precisa prestar. Então, aqui existe uma quebra, existe um rompimento com aquele elemento que eu te disse assim, ó, presta atenção aqui. O planejamento fiscal.
Então, essa crise, ela rompe com o planejamento fiscal à medida em que exige para todos uma solução imediata para esta crise pandêmica, que tem afetado a todos nós. Então, a ideia de gasto, e assim, tem que gastar com saúde, o Estado vai se endividando, e ele tem se endividado cada vez mais. Né? Vamos ver como é que ele vai pagar essa conta, sempre cima dos próximos capítulos aí, tá? Por quê? Porque a partir do decreto 6 de 2020, que é o decreto da calamidade pública. Então, a gente tem essa crise sanitária e foi oficializado por este decreto, que é o decreto 6, que vocês provavelmente já devem conhecer. E aí, qual foi o fundamento maior do decreto? Foi a lei de responsabilidade fiscal. Então, esta norma, ela foi forte o suficiente para fundamentar o decreto da calamidade pública. E olha só o que esse decreto diz: dispensa o atingimento das metas fiscais e da limitação de empenho. Para quê? Para permitir maior gasto em prol da calamidade pública. Então, a ideia é, eu posso gastar mais, desde que seja para a calamidade pública. Aqui é o pulo do gato. O gasto, ele é finalístico. Ele é para melhorar a saúde, ele é para combater a pandemia. Tá? Mas, Luma, se a lei de responsabilidade fiscal, ela trata de tudo isso aqui, ela não tem nenhum elemento que trate disso, ela tem uma chamada cláusula de escape, viu, gente? Que é o artigo 65 da Constituição Federal, ou 65 da LRF. O artigo 65 da LRF, ele prevê a possibilidade de ocorrer uma calamidade pública. Então, ele diz, na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, que nós já temos aqui, o decreto 6, no caso da União, das Assembleias, enquanto perdurar a situação, ele traz uma série de elementos frouxos. Ele suspende algumas contagens de prazo, suspende alguns limites, dispensa resultado fiscal, ele traz uma série de medidas. Então, isso está previsto na LRF. Pergunta, Luma, isso foi suficiente para este cenário da pandemia? Né? Isto foi suficiente para este cenário da pandemia? Não foi suficiente. O que aconteceu? Se estabeleceu uma legislação financeira temporária e excepcional para disciplinar as relações durante a pandemia, ponto de interrogação na tua cabeça, tá? É isso, Luma? De certa forma, é sim. Luma, tô vendo aí nesse teu slide que você destacou o direito financeiro de guerra. É isso aí? É isso aí, gente. No meio dessa confusão da calamidade pública, o que eu estou chamando de legislação financeira temporária e excepcional? Para disciplinar as relações durante a pandemia. O governo federal, tá? E assim, ele tinha que usar esse instrumento mesmo, ele não, como eu falei, foi exigido das contas públicas uma solução imediata, dentro de um estado excepcional, então ele usou medida provisória para abrir crédito extraordinário vastamente, e se você tem curiosidade sobre isso, vai lá dar uma olhada no site do Planalto, digita no Google, medida provisórias, crédito extraordinário Covid, vai aparecer o rol do Planalto, de quanto o governo gastou. E se você fizer uma análise acurada disso aí, você vai ver que tem abertura de crédito para o Ministério da Defesa, tem abertura de crédito para hospital, tem abertura de crédito para o Ministério da Saúde, e tem vários elementos, tá? Então, você tem medida provisória, você tem a lei do Covid, tá? Que também ganhou destaque. Você tem uma série de mudanças no federalismo, e você tem uma disputa entre poderes, para quem fica com o controle do dinheiro, quem consegue receber, precisa de mais dinheiro para conter a pandemia. Isso é uma constante, tanto nos jornais, e todo esse contexto ele foi chamado de direito financeiro de guerra. Tá? Onde isso tudo foi parar? Foi parar no STF. Tudo isso que eu estou contando para vocês foi parar no STF, na famosa ADIM 6357.
Pois bem, depois de 20 anos, então olha só, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, em 2021, ela foi parar no STF, com a ADIM 6357. Então, ela foi, eu costumo dizer que ela foi judicializada para análise do STF. E aí, muito interessante, após 20 anos, resolveram discutir por meio de uma medida cautelar, ajuizada pelo presidente da República, com o objetivo de conferir a interpretação conforme a Constituição dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF, que é o que eu vou me ater na conversa de hoje, além de artigos da LDO, do ano de 2020. Pois bem, né, dessa sopa de números aqui, artigo 14, 16, 17, vamos entender. A questão era o seguinte: através dessa utilização da técnica de interpretação conforme, a questão era: se aplica ou não se aplica esses limites, essas imposições da LRF que dificultam o gasto, que controlam o gasto nesse momento de pandemia. E o fundamento da Constituição era qual? O artigo 196, que é o direito à saúde, dever de todos, direito do Estado, direito de todos, dever do Estado. Direito à saúde, artigo 196. Então, esta decisão da ADIM, ela afastou a exigência de demonstração e adequação e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto da pandemia, gerado pela Covid-19. Considerando o período da calamidade pública, foram suspensas também de forma temporária algumas restrições a esses dispositivos, o que nesta decisão do STF se entendeu que seria proporcional e razoável como uma medida ao exercício estatal de promoção da vida e da saúde. Esta, por sua vez, pessoal, é uma decisão inédita, porque tudo isso que eu estou te contando, tá no âmbito da União. Esta decisão, além dela afastar essa exigência, ela se aplica a todos os entes federados. Luma, peraí, volta um pouco. Vamos lá, vamos voltar com calma. Esse slide aqui tem o finalzinho da decisão que eu trouxe para você, tá? Então, vamos entender primeiro o seguinte. O STF, ele concedeu a interpretação conforme e disse: os artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF, olha o que está grifado no meu slide, durante a emergência em saúde pública. Pessoal, é apenas durante a calamidade pública, não é para sempre, ok? É temporário, tá? De importância nacional e o estado de calamidade afasta a exigência. Então, vamos lá. O que diz o artigo 14, vamos devagar, da LRF. O artigo 14 da LRF, que eu te disse, ó, guarda isso aqui que eu vou voltar lá, não foi? Ele é o artigo da renúncia de receita. As renúncias de receitas, elas têm mais ou menos 6 modalidades de renúncia de receita na LRF. Quais são essas 6 modalidades? A gente tem anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão, isenção de caráter geral, alteração de alíquota, modificação de bases de cálculo. Para que seja concedido, ampliado este incentivo ou benefício, para que o Estado possa deixar de arrecadar em prol desses elementos, ele tem alguns requisitos que ele tem que ter. Quais são eles? Ele tem que estar acompanhado da estimativa do impacto orçamentário no ano vigente e nos 2 subsequentes. Então, ele tem que estar previsto na LDO, tá? Então, estimativa do impacto orçamentário no vigente e nos 2 subsequentes. E há pelo menos uma dessas 2 possibilidades. Quais são essas possibilidades? A demonstração de que essa renúncia de receita foi estimada, tá, nas projeções da Receita Pública e que, portanto, logicamente, não pode dificultar as metas fiscais. Ou, né, olha só, é pelo menos uma. Então, demonstração
da estimativa de receita e não afetação das metas fiscais, ou as medidas de compensação no exercício financeiro vigente e nos 2 subsequentes. Então, esse mapa é o da renúncia de receita. Pergunta, Luma, isso está vigente? Isso está suspenso para a Covid-19, para os gastos de Covid-19. Então, reparem que uma série de instrumentos da LRF, que servem para controle, que servem para a organização das contas públicas, está suspenso. Vamos ao artigo 16 da LRF. O que fala o 16? O 16 fala da criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesa pública. Então, imaginem uma ação governamental existente que o Estado quer prorrogar, que o Estado quer aumentar essa despesa. Como é que ele faz? Ele tem que obedecer 2 requisitos. Sempre na lógica do planejamento, hein, galera? Primeiro, a estimativa do impacto orçamentário no exercício, vigor nos 2 subsequentes. Segundo, qualquer pessoa pode gastar? Não, só o ordenador de despesa pode gastar. Então, declaração do ordenador de despesa de que isso está de acordo com o orçamento. Então, para o governo gastar mais, para que o governo crie ou expanda essa ação governamental, ele tem que ter a estimativa do impacto e a declaração do ordenador de despesa, tá? O artigo 17, o que fala o artigo 17? São as despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é isso, Luma? São despesas correntes. São despesas correntes, são aquelas destinadas ao custeio da máquina pública que fazem o Estado funcionar no seu dia a dia e que não acrescentam um patrimônio, um investimento para o Estado. Então, a despesa de caráter continuado, ela é uma despesa corrente, ela decorre de lei, MP ou ato administrativo. Ela traz uma obrigação legal por um período acima de 2 anos, certo? E, obviamente, se você está gastando, você tem que dizer de onde vem o dinheiro, tem que ter a fonte do recurso, né? E, por fim, o artigo 24 da LRF é o artigo da Seguridade Social, que vai dizer que nenhum benefício da Seguridade Social, nenhum gasto da Seguridade Social, ele pode ser aumentado sem a correspondente fonte de custeio. Então, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês está suspenso. E aí, pessoal, olha que decisão interessante a do STF. Ele suspendeu todos esses elementos para o Covid. Pessoal, finalístico, só para o Covid, tá? Não para nada. Esse é um ponto importante. Observa aqui, foi ajuizada pelo presidente, então, por algum motivo, isso foi ampliado a todos os índices. E aqui, pessoal, estou só dizendo para vocês, tá, o que está escrito lá na decisão, foi ampliada, tá bom? Durante o estado de calamidade pública. Então, aqui tem os principais artigos que foram suspensos, que eu já comentei com vocês. Então, a LRF, no seu aniversário, foi levada ao STF e teve parte dos seus artigos suspensos. Então, vamos recapitular um pouco aqui, olha. Eu disse para você que a LRF, ela foi o fundamento principal do decreto de calamidade pública, ela foi forte o suficiente para isso. Então, agora, na ADIM, ela não sendo suficiente, o artigo 65, eles ainda suspenderam outros artigos, né, como a gente estudou, renúncia de receita, geração de despesa, despesas obrigatórias à Seguridade Social, e também estenderam aos demais entes federativos. Então, a LRF ficou mais fragilizada, vou usar esse termo, ficou mais fragilizada. Pois bem, essa ADIM, ela foi referendada pelo plenário do STF, tá? E um mês depois, mais ou menos, veio a famosa Emenda Constitucional 106, tá? Que é uma emenda constitucional, emenda na Constituição Federal, de 7 de maio de 2020, carinhosamente conhecida como orçamento de guerra. Primeira pergunta, ela é um orçamento? Não, ela não é um orçamento. O que ela é, então? Lembra que eu te falei do direito financeiro de guerra? Lembra que eu te falei de uma legislação extraordinária? Então, ela institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, tá? Por quê? Porque ela também trouxe flexibilizações para a possibilidade de contratação para o Covid,
né? Então, para o enfrentamento da calamidade pública, tá? Então, o que ele vai dizer em resumo? Pessoal, durante a vigência do estado de calamidade pública, nacional reconhecido pelo Congresso, Decreto 106, em razão da pandemia, no âmbito apenas da União, ela adota um regime fiscal extraordinário financeiro e de contratações, para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for compatível com o regime regular. E aqui vem o pulo do gato. A emenda 106, ela se incorporou ao texto constitucional? Não. Não. Ela tem uma vigência temporária, ou seja, ela vai existir na nossa Constituição, por assim dizer, né? E até o final da pandemia, até o final do decreto, até o final do período de calamidade pública. Tá? Então, ela prevê o seguinte, que ela ficará automaticamente revogada na data de encerramento do estado de calamidade pública. Por isso que eu digo que é temporário. Além disso, outro pulo do gato. Tá? Este regime extraordinário fiscal, ele anda, pessoal, do lado do regular. Como assim, Luma? O regime extraordinário fiscal, ele tem uma finalidade finalística, que é combater a pandemia. Então, ele é usado apenas para isso. Tudo aquilo que acontece regularmente segue as normas normais. Exemplo, contratação de hospital de campanha. Você pode ter flexibilizações? Sim. Por quê? Porque hospital de campanha é para o Covid, tá? Digamos que o governo vá contratar, puxa, não dá nem para dizer merenda escolar, né, que as escolas estão fechadas. Mas ele vai realizar uma contratação para realizar uma obra relativa a esporte, por exemplo. Ele pode se beneficiar dessas flexibilizações? Não, porque não tem impacto direto com o Covid. Outro exemplo, contratação de pessoal de saúde. Eu posso ter uma flexibilização? Posso, porque tem a ver com o Covid. Então, essa é a lógica. A emenda constitucional 106, ela tem uma vigência temporária, ela tem um elemento finalístico importante, tá? E ela vai ser revogada, tá? Então, aqui eu separei, destaquei, porque para mim é um elemento importantíssimo, a finalidade. A partir do momento em que o gestor se beneficia desses elementos frouxos de gastos para gastar em outras coisas, em outros elementos, isso está errado, entendeu? Isso é ilegal. Então, aqui eu trouxe a finalidade, que é propósito de enfrentamento da pandemia. O Poder Executivo, ele pode processo simplificado de contratação, caráter temporário, emergencial, obras, serviços e compras, que assegurem, quando possível, a competição de igualdade, tá? Dispensada o 169, que é pessoal, e o 37, que é a contratação por tempo. Por tempo determinado, tá? Então, aqui eu tenho um processo simplificado de contratação, que eu trouxe mais a título de curiosidade para vocês, tá? E aqui eu tenho o seguinte, tá? Sobre algumas possibilidades de gastos sem as observâncias regulares legais. O que ele vai dizer para você? Olha, desde que não implica a despesa permanente, essas proposições legislativas do Executivo, com o propósito exclusivo de enfrentar a pandemia e as suas consequências, ficam dispensados. O que ele vai dispensar? Limitações legais quanto à criação, expansão, aperfeiçoamento dessa ação governamental, que acarrete o aumento de despesa, concessão ou incentivo, benefício de natureza tributária. Luma, já te ouvi falando isso agora, não é? Olha aqui o roxo, seria a LRF, né? Exatamente. A emenda constitucional 106, ela trouxe esse regramento a partir da ADIM, tá? E aí, tem um parágrafo único que dispensa também aquele elemento da Seguridade Social, tá? Do elemento da Seguridade Social. Então, hoje, para fins de Covid-19, por exemplo, empresas que estejam em dívida com a Seguridade Social podem contratar, tá? Mas apenas para isso. Outro elemento importantíssimo da LRF, que foi flexibilizado, que mais uma vez ela foi flexibilizada nesse sentido e fragilizada, é a regra de ouro. A emenda 106,
ela dispensa neste ano de 2020 e apenas para o Covid-19 a regra de ouro. Então, a regra de ouro está sendo relativizada. Deste modo, a União ela pode usar despesas correntes, tá, para pagar além das despesas de capital, tá? E o último elemento, já me encaminhando para o final, tá, é o controle. Repara, gente, até aqui eu comentei que eu tenho na LRF receita, despesa, renúncia, orçamento, tudo isso eu disse que foi flexibilizado, não foi? E o controle? Aqui é a minha maior crítica, viu, pessoal? Pela emenda constitucional 106, todos esses gastos com a calamidade pública, eles devem vir numa prestação de contas separada, tá? Então, devem constar numa programação orçamentária específica e separada, e o presidente tem que entregar relatórios a cada 30 dias com esses gastos, tá? Então, existe uma prestação de contas específica para isso. Tá? E aqui existe uma briga de poder, de que o Congresso Nacional pode sustar um ato que não esteja de acordo, não vi acontecer até agora. Tá? Então, feitas essas considerações, todas elas dentro dos 20 anos da LRF, o que a gente pensa para amanhã? E eu vou partilhar aqui algumas observações minhas, que eu já deixo aberto para perguntas, comentários, tá? E o que vocês quiserem partilhar, eu também certamente estou aqui para essa troca bacana de informação. Como é que a LRF vai comemorar o dia após a festa, né, dos seus 20 anos? Para mim, tá, quando existem vários caminhos a seguir, qualquer direção serve. Então, se a LRF ela tem sido utilizada, ora para fundamentar a calamidade e ora para flexibilizar, existe um descontrole. Um descontrole por quê? Porque justamente o controle de resultados, ele ainda não aparece nessas legislações especificamente. Então, a dificuldade de verificar se o gasto vai para a sua finalidade é um elemento que merece ser observado. E ela continua a lidar com o desafio desse direito financeiro excepcional e temporário. Por quê? Porque existe uma dificuldade de planejamento. E essa dificuldade de planejamento, ela está sendo observada neste momento, agora, com o problema na comissão mista de orçamento, que está acéfalo, o atraso na aprovação da lei orçamentária do ano de 2021, tá? O que evidencia, na minha caracterização aqui, partilhando com vocês, esse direito financeiro de guerra, tá? E agora, ela está vivenciando o terceiro problema, que é as metas flexíveis ou não flexíveis, que está sendo enviado agora ao TCU, e que o TCU, inclusive, disse ao ministro da Economia que ele tinha que determinar uma meta. Não dá para a meta simplesmente ser flexível ou não. Então, está tendo esse impasse. Então, fica a crítica da necessidade de se adotar um controle de resultados e de um resgate da dimensão humana, porque por detrás da meta e por detrás dos números da LRF, dos números do direito financeiro, existem pessoas. E essas precisam de saúde para comemorar um dia após a festa dos 20 anos. Tá? E eu agradeço, me coloco à disposição, estou muito grata e muito honrada de participar desse evento, e partilho com vocês aqui um livro que eu organizei exatamente sobre a trajetória dos 20 anos, a partir de vários professores, pesquisadores e profissionais que trabalham essa lógica da LRF nos seus 20 anos. Tá? Tem meu e-mail, meu Instagram. Pessoal, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês sobre este tema que eu gosto muito, e fico à disposição. Agradeço aos professores, professora Fabiane, professor Luiz. Muito obrigada. Obrigada, professora, foi muito esclarecedor, muito didático. Vamos passar, então, a palavra para o professor Luiz Oliveira para trazer outros temas para a reflexão da noite de hoje. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo, está com a palavra.
Boa noite, Fabiane. Obrigado pelo convite. Muito prazeroso estar aqui. Adorei a exposição da Luma, adorei o recorte do orçamento de guerra, do direito financeiro de guerra, o que vem acontecendo com a LRF, muito esclarecedor. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, e eu gostaria de começar lembrando a importância da LRF para o direito financeiro. Quando ela veio, o direito financeiro era encontrado em 3 linhas de um livro de direito tributário. E olhe lá, essa que é a verdade. Né? Temos faculdades até hoje, né, que trabalham praticamente só o direito tributário. E direito financeiro não tem nada, porque não é uma matéria tão fácil assim. Ela é maravilhosa, ela é encantadora, mas ela não é fácil. Para você ver, eu inventei, ano passado, acho que foi ano passado, um curso comentário aos artigos da LRF. E me obriguei a comentar todos os artigos. Olha, tem artigo ali que eu li e não sabia o que estava lendo. Não tinha a menor ideia do que estava lendo. E como eu sou um cara muito sincero, eu ainda falava, olha, isso aqui eu ainda não cheguei a tanto. Se alguém tiver ideia, manda para cá, que a gente discute e tal. É isso. E sempre foi assim. Você pegava um livro de direito financeiro, ele era acoplado ao tributário, 3 páginas para financeiro e 800 para tributário. Hoje, você já começa a enxergar um direito financeiro andando com as próprias pernas. Você já começa a achar livros só de direito financeiro. Isso 10, 20 anos para cá, especialmente com a LRF, sem dúvida nenhuma. Até então, eu tinha o capítulo constitucional de finanças públicas e a 4.320 de 64. E olha lá, não tinha mais nada. A LRF deu uma dignidade ao direito financeiro impressionante. Eu chego a afirmar até que, para muitos analistas, era mais importante respeitar a LRF do que a Constituição. Isso ficou claro em vários momentos. Nós vimos a LRF pautar discussões sobre o impeachment barra golpe, ou golpe barra impeachment da presidente Dilma, conforme você tem enxergado que lá aconteceu. Mas foi uma coisa, não sei se estão lembrados, era o doutor Júlio, membro do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, de um lado, acusando, e o doutor Lodge, aqui do Rio de Janeiro, da UERJ, né, defendendo de Dilma. E olha, eu tenho a certeza, conheço os dois, okay, já encontrei com eles, não tenho essa intimidade toda, eles não gostam que eu falo isso, mas eu tenho a certeza que tinha horas que nem eles sabiam o que estavam falando, entendeu? Porque a coisa chegava a tal grau de aprofundamento, foram aulas de direito financeiro. No momento, e aí eu olhava os parlamentares e com aquela cara de paisagem, assim, sabe, não entendendo nada do que estava sendo dito. E eu que conheço a matéria, eu também não entendia certos momentos. Meu Deus, o que esses caras estão falando? O Lodge volta em meu encontro aqui no Rio, né? O doutor Júlio eu só encontrei uma vez. Pessoas muito inteligentes, e criaram um ambiente para o direito financeiro naquela discussão inimaginável, discutindo-se pedaladas fiscais, que todo mundo sempre fez e continua fazendo, só que agora a gente fala malabarismo. Não pode mais falar pedalada, porque pedalada dá impeachment. Impeachment é um processo político, todo mundo sabe disso, inevitavelmente. Quer dizer, então, a LRF, nesse sentido, foi algo de espetacular para o direito financeiro. Ela realmente elevou a importância da disciplina. Agora, lembro que no artigo 1º, parágrafo 1º, muito bem citado pela Luma, que leu basicamente, né? Ali é a ementa da lei, né? O parágrafo 1º, é uma ementa de um direito financeiro. E vejam que curioso, a principal preocupação da LRF foi com a gestão fiscal. Isso fica claro na ementa, isso fica claro no caput, isso fica claro no parágrafo 1º do artigo 1º. E quando a mídia apelidou a lei de LRF, como a mídia não entende nada, ela tirou a coisa mais importante do nome, que é gestão. Você reparar bem, é Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. LRGF. Aí acharam que era uma sigla estranha, se era um novo grupo de rock, né? Se era um movimento social, aí resolveram tirar o G. Quer dizer, tiraram o mais importante, que é o G de gestão.
Porque, na verdade, nós já tínhamos, né, aquela receita e despesa da 4.320. Como se faz, como se gasta. A gestão é que faltava. Então, aí, ela já começou a patinar, porque acontece com a LRF o que, infelizmente, acontece no nosso país. É o país do faz de contas. Até quando a gente vai aguentar viver num país de faz de contas? Eu não sei. Acabamos de escapar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de criar, mais uma vez, uma nova Constituição na reeleição da mesa das casas legislativas federais. Uma aberração aquilo fechar 6-5. E ainda dizem que foi uma traição do atual presidente votar contra, que tinha se ajustado votar a favor. Daí porque o Gilmar Mendes criou aquela tese toda e tal, que tem até um certo fundamento, mas a redação do texto constitucional é clara. Quer dizer, então, isso realmente me desagrada muito, porque você, olhando para a LRF, você vê na LRF vários artigos que a sabotam, como, por exemplo, 62, muito bem citado, né, pela Luma em relação aos casos de calamidade pública, né? O artigo 65, perdão, de calamidade pública, agora recentemente alterado pela Lei Complementar 173. Ali você enxerga a própria LRF permitindo que ela não venha a ser aplicada em vários momentos, que foram aumentados com orçamento de guerra. Você vê, por exemplo, em matéria de sanção. Qual é a principal sanção que a LRF nos oferece? Proibição de transferência voluntária para o ente da federação que não cumpre os seus requisitos. Que a verdade é essa, vamos ser claros, né? A LRF foi feita para os municípios. Os municípios são uma baderna fiscal. Essa que é a verdade. União e Estado é uma bagunça? É uma bagunça. Mas é uma bagunça organizada, aquela que finge, né? Finge e tal, né? É isso. Agora, os municípios não. É uma baderna, é um descontrole total. E isso acaba estourando na conta do Estado e na conta da União. Então, olharam para isso, olha, vamos tentar conter o gasto desses municípios, controlar, gerar uma ordem. Por isso que a principal sanção é proibição de receber transferência voluntária se você, por exemplo, não cumpre o limite de gasto com o pessoal, não respeita o limite da dívida pública. Agora, se você vai no 25 da LRF, parágrafo 3º, ele diz que essa sanção não será aplicada nos casos de saúde, educação e assistência social. Aí eu te pergunto, você conhece transferência voluntária que não seja para saúde, educação e assistência social? É claro que tem. Você vai para pesquisa científica, meio ambiente, mas 90% delas são para a área de saúde, educação e assistência. Quer dizer, a LRF morde e larga, porque a principal sanção que assustaria os municípios a respeitá-la, ela não tem aplicação. Porque, mesmo assim, continuarão recebendo a saúde, educação e assistência social. Até entendo. Quem vai sofrer é o povão, porque o município não tem a gestão. Mas isso vai minando uma norma, que é o que acontece com a Constituição. Você, a partir do momento que tem uma Constituição com mais de 100 emendas, como é que eu vou fazer uma interpretação sistemática numa Constituição que tem mais de 100 emendas? É coisa de maluco, pô. E desde criança pequena, estão lembrados? A Constituição não deve ser interpretada em tiras, não é isso? Ela tem que ser sistemática. Pô, eu fico maluco, cara, que eu pego alguns artigos e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Essa última, agora, o orçamento de guerra, nem na Constituição entrou, né? Exatamente. Ele está fora, muito bem colocado pela Luma. 31 de dezembro ele acaba. Acaba, que acaba a calamidade. Aparentemente. Já tem muita gente querendo prorrogar por mais um ano a calamidade para ficar mais um ano com orçamento de guerra. Aí você vê que as coisas são faz de conta danado. Por exemplo, quando lá em 88 aparece a LDO no cenário do direito financeiro, que não existia até então, né? Tinha o plano plurianual e a lei orçamentária. A Constituição de 88 cria a LDO. Hoje a LDO, afirmo, é a rainha das leis orçamentárias. É a lei mais importante do direito financeiro hoje em dia. E o que acontece com a LDO? Esse ano sequer foi votada. Aí que você vê, olha, pô, então será que eu preciso disso mesmo? Olha aí, até hoje a LDO não foi votada. Diz a Constituição
lá no 57, que ela tem que ser votada até o final da primeira legislatura, primeiro período legislativo, né? E mais, se não for votado, diz o parágrafo 2º do 57, não pode ter recesso. E todo mundo não vota, todo mundo vai para recesso. Eu fico olhando, meu Deus do céu, mas que palhaçada é essa? Isso é terrível. Para que você venha a mostrar seriedade. O direito está ligado a algo chamado seriedade. É por isso que, volta e meia, eu vejo alguns cursos que, quando o professor começa a fazer palhaçada, começa a botar fantasia, aí não sei, olha só, isso aqui para o 2º grau está valendo, ela me preparando para o vestibular, para o Enem. Agora, somos pessoas sérias, né? O mundo do direito precisa, não é caretice, não, longe disso, é uma necessidade. Porque quando você começa a fazer bagunça em coisas pequenas, amanhã pegou todo o contexto. O que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo com a nossa Constituição já mostra tudo. Então, vejam, eu estou correndo risco de virar o ano sem LOA. Até aí tudo bem, já estamos acostumados, né? A tal anomia orçamentária, né? Eu acho que no FHC, em 8 anos, 4 anos viramos sem LOA. No Lula, em 8 anos, 4 anos viramos sem LOA. Na Dilma, em 6 anos, 4 anos viramos sem LOA. O primeiro ano do Bolsonaro, viramos sem LOA. Tudo bem que foi só 4 dias, né? Questão burocrática só. Mas a LOA de 2019 é 4 de janeiro de 2019. De 2020, perdão. Quer dizer, então, você vê que é uma confusão danada. Parece que não precisa disso. O mundo não acaba, o gasto continua. Quer dizer, então, isso é terrível. E o mais, tem previsão agora, né? Se não me engano, está pautado para 16 de dezembro, votar a LDO. Porque se você vira o ano sem LDO, é o tal de shutdown, você para tudo. Você não tem como gastar dinheiro. Quando você vira o ano sem LOA, você abre a LDO, está lá um artigo, né, antecipação orçamentária, e resolve tudo. Mas sem os dois, é uma coisa inédita. Eu me lembro do governo Dilma que tem uma LDO de 24 de dezembro, 26 de dezembro, que é uma aberração. Essa vai ser nesse mesmo caminho. Até o Congresso voltar para o presidente, ele vai ter que sancionar isso no dia 30 de dezembro, que tinha que ter sido sancionado, a regra geral, primeira quinzena de agosto. Né, que ela é aprovada no Senado, no final do primeiro período legislativo, no Congresso, perdão, e volta para tal. Quer dizer, isso gera um certo desalento. E é interessante escutar. Olha, o direito financeiro, para vocês que estão nos ouvindo, e que eu sei que a maioria não gosta, é o maior barato. Eu também não gostava. Olha, eu quando dava aula de licitações, quando eu tinha que falar da fase interna da licitação, empenho, né, todo aquele... Eu fingia que não existia fase interna. Eu ia logo para a fase externa, edital, e ninguém reclamava. Aí um dia, o que aconteceu? Foi até uma coincidência. Um professor lá do meu curso, meu ex-curso, não quis mais dar aula de financeiro. Era um juiz federal, cansou e tal, e ninguém mais dava aula de financeiro. Aí os sócios se olharam, e aí, quem que vai dar aula de financeiro? Eu levantei o dedo, olha, se vocês me pagarem, eu estudo, e depois vocês me pagam a aula. Eu quero receber para estudar e receber. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu recebi para estudar direito financeiro. Foi lindo, foi lindo. Eu agradeço muito o juiz federal que desistiu, doutor Eugênio Rosa, querido Eugênio Rosa, que desistiu de dar aula, e eu entrei no lugar dele com essa proposta. Me apaixonei. E é direito administrativo, como muito bem colocado pela Luma. É a gestão pública que precisa de recursos. E é o direito financeiro que estuda a receita originária, que é outra coisa que passa desapercebido por todo mundo, também muito bem citado por ela, os royalties, as compensações financeiras. Estava marcado para 3 de dezembro a definição dos royalties. Foi tirado de pauta mais uma vez. E é um tema, por exemplo, está abrindo aqui no Rio de Janeiro, Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Pô, concursão, cara, concursão. E é óbvio que ninguém pode ir para a prova da PGE do Estado do Rio de Janeiro sem saber a natureza jurídica dos royalties do petróleo, pô, que é direito financeiro, pô. Na veia, né? Direito financeiro na veia. Receita originária, corrente, patrimonial para a União, para estados e municípios, outras receitas correntes. Fundamental, isso é questão certa. Porque o Estado está brigando por isso. E aí é outra coisa curiosa, olha só, está na Constituição os royalties, né, no parágrafo 1º do MIT. E os royalties são uma compensação. Então, eu não sei qual é a discussão, qual é o medo do Estado do Rio de Janeiro.
Estado que não suporta a indústria do petróleo não tem que receber royalties, porque não é da natureza jurídica dos royalties. Aí que eu volto àquela discussão. É o país não faz de conta. Fica todo mundo maluco. Alguém olha, eu quero royalties também. Não, mas meu filho, desculpa, a royalties é para quem suporta a indústria do petróleo. Ela está aí no seu estado? Não, então o senhor não tem que como receber. Ah, mas é injusto, o petróleo é de todos os brasileiros. Não, o problema não é o petróleo. O problema é suportar a indústria do petróleo. Aí eu tenho que explicar para o cara entender que royalties não é tributo, que não tem que dividir igual para todo mundo, mas ele não entende, porque direito tributário ele estuda, direito financeiro ele não estuda. E olha, a LRF, também muito bem citado pela Luma na parte da transparência, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, melhorou muito o entendimento. Eu ainda olho e fico cheio de dúvida, não nego, mas melhorou muito. Se você pegar os anexos da 4.320 de 64, você ficava maluco, só de olhar os anexos. Aí quando preenchiu, então, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu fiz direito, estou entendendo porcaria nenhuma. Quer dizer, não tinha transparência nenhuma. E da LRF nasceu a lei do acesso, né? Da transparência fiscal gerou a transparência governamental. Palmas para a LRF. Ela é uma lei maravilhosa, o problema é que ela está perdida no contexto de um país de faz de conta, que nada é levado a sério, nada é cumprido. Cada hora você inventa um jeitinho. Olha o jeitinho que inventaram agora. O orçamento de guerra vai acabar, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram dinheiro igual crédito extraordinário, que não tem fonte. O dinheiro apareceu, ninguém sabe de onde. É dívida pública. Aí eles estão querendo fazer empenho de despesas para que o dinheiro desse orçamento de guerra venha a ser gasto no exercício financeiro seguinte, que é um exercício financeiro normal. Que isso, cara? Isso é um absurdo. Isso é pedalada fiscal, aliás. Isso é pedalada fiscal. Isso é ridículo. Isso é flagrantemente absurdo. É absurdo. Isso é gerar dívida pública. Quanto menos você usar o dinheiro do orçamento de guerra esse ano, melhor. Porque a dívida já está em 90% do PIB. Vai chegar a 100% ano que vem, com toda certeza. Tem mal? Acho que não. Mas acho que não tem mal para os Estados Unidos, para o Japão, para países europeus. Agora, para um país como o nosso, que não é sério no olhar do mundo, é óbvio que isso faz mal. Olha só como está difícil rolar a dívida pública brasileira atualmente. Ninguém quer comprar mais títulos de longo prazo com juros pequenininhos, não, pô. Isso mostra o quê? Que o mercado não está mais acreditando. Então, realmente, a LRF, infelizmente, ela acaba se perdendo nesse país que a lei realmente não pega. Tem lei que não pega, isso é inaceitável. Então, é uma pena, mas é uma lei, eu volto a insistir, muito boa. Veio para trazer a dignidade ao direito financeiro. Foi uma lei que traz, também muito bem colocado pela Luma, uma atuação muito preventiva, isso é um espetacular. Tem artigos na LRF que procura evitar o problema. É tão raro ver isso na lei, né? Você normalmente vê a lei trazendo sanção para o problema, que é o tal da prudência fiscal. Espetacular, vários artigos da prudência fiscal. Agora, o que adiantou? Vale perguntar, né, para tentar finalizar com maior rapidez aqui a minha colocação. O que adiantou? Né? Olha, a União está indo para o 6º ano seguido de déficit orçamentário. Estados e municípios, você nem precisa falar, estão todos quebrados. O Rio de Janeiro está numa lei de recuperação fiscal que está adiada para gerar impeachment do governador, que é inimigo do presidente. Né? Quer dizer, eles nem prorrogaram ainda a recuperação fiscal. Eles inventaram um adiamento até cair o governador. Caiu o governador? Então agora se assina lá a prorrogação da recuperação fiscal do Estado. Aí você vê o Temer nos deixando a emenda 95, que é o teto de gasto. Quer dizer, o teto de gasto ninguém entendeu até agora o que é. As pessoas vêm, olha, eu arrumei dinheiro, meu filho, o problema não é arrumar dinheiro, o teto é de despesa. Você não pode aumentar a despesa, entendeu? Você arrumou dinheiro, ótimo, paga a dívida. É isso que você vai fazer com o dinheiro. Não adianta você dizer que arrumou dinheiro. O teto não é de equilíbrio, o teto é de despesa. Então, se você arrumou dinheiro, você não vai poder gastar o dinheiro. É isso que está escrito lá. Né? E é estarrecedor, por um lado. Se você olhar para a LRF e a emenda 19 de 98, aí é um contexto mais de presença do Estado, né?
você vê o artigo 69 da Constituição trazendo limite de gasto com o pessoal. Olha só, você quer um Estado oferecendo o quê? Saúde, educação, segurança? Isso tem gasto, meu filho. Né? Isso gera gasto, gera contratação de pessoas. Se você quiser limitar gasto com o pessoal, você não vai ter o Estado te oferecendo isso. Era a proposta do FHC, o Estado neoliberal. É uma discussão de fundo bem interessante. É o que faz o Guedes hoje, o tal do PPI, Programa de Parceria de Investimento, também criado no governo Temer. A União não tem dinheiro para investir. O Estado não vai, quem vai investir é o empresariado, o parceiro do Estado. Isso tudo precisa ser discutido. Isso é muito interessante. E, por fim, queria lembrar, se você for no site do FMI, até hoje está lá o nosso projeto de lei de responsabilidade fiscal. Nasceu lá. E não tem receio nenhum de falar isso. E não é para minimizar a lei. O FMI está certíssimo em fazer isso. Você quer meu dinheiro emprestado? Essa baderna fiscal, meu irmão, não vou emprestar, não. Então, primeiro você faz o seguinte, você aprova essa lei aqui e depois eu libero. E mais, fiquei muito atento na crise da Grécia, para saber se o FMI iria empurrar para a Grécia o que empurrou para a parte de baixo do planeta. E empurrou. Também virou para a Grécia. Faz aí a sua lei de responsabilidade fiscal. Só que eles lá cumpriram. Eles cumpriram a LRF deles. Nós, toda hora tem um joguinho de cena para cá, joguinho de cena para lá. No 24, gasto com pessoal, a lei complementar 176, ela alterou também para o município, para flexibilizar o gasto com o pessoal para os municípios, para eles não serem punidos. Se você olhar lá o 23, parágrafo 5º e 6º, lei complementar 164, perdão, falei 174, 164, já flexibilizou também, criando artimanhas para você não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, não há dúvida que ela é muito interessante, dignificou o direito financeiro, mas como toda e qualquer legislação nesse país, ela vem, com o passar do tempo, sendo esvaziada, sendo atacada, e, desculpa a expressão, sendo avacalhada pela nossa classe política, e a gente assiste isso sem falar nada, como se fosse o normal. Isso que me assusta mais. Para nós, isso é normal. Isso é triste falar isso, mas é normal. Para mim é normal também. Eu não faço revolução. Eu venho aqui nesses eventos e fico falando, olha, isso é uma palhaçada, isso não vai dar certo. Agora, na hora de fazer revolução, eu faço assim, ó, vamos fazer revolução. Vai lá. Me dá o microfone que eu boto pilha. Vamos invadir! Agora, na hora que o spray de pimenta chega perto do microfone, ó, o microfone fica assim, ó, vum, 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 vum. Ué, cadê o cara? Sumiu, meu irmão. Não é a minha, ninguém é perfeito, Mas, enfim, é essa a avaliação que eu tenho, não só da LRF, como todo o sistema legal brasileiro. Devolvo a palavra aí, Fabiane. Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, professor, pela brilhante exposição. Vamos começar, então, nesse momento de perguntas aqui. Pessoal, mais uma vez, coloquem as perguntas no chat do YouTube, estejam à disposição, usem e abusem dos professores na noite de hoje para tirarem as dúvidas a respeito da LRF. Vamos começar com uma aqui, eu vou passar, na verdade, para vocês dois, para a exposição, para a resposta. O descumprimento da LOA seria um problema não só da administração pública, mas também do judiciário, por ser o Tribunal de Contas responsável pela fiscalização? O que vocês acham sobre essa atuação aí do Tribunal de Contas? Luma, por favor. Você educado, né? Pode começar, professor, depois eu passo para a Luma. Então, tá bom. Olha só, a pergunta misturou muita coisa aí, tá? Ficou bem confusa a colocação. Vejam, se o judiciário tem alguma responsabilidade pelo desrespeito da LOA, é em relação ao seu gasto. Aí sim. Você sabe que a lei orçamentária ela reúne o orçamento, né, de todos os poderes e órgãos independentes. E aí o judiciário, o legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, na hora em que o governo, para trazer a LRF para a resposta, né, tem que fazer contingenciamento de despesa, artigo 9, ficam fazendo cara de paisagem, como se não fosse com eles, como se eles não tivessem gasto. Aí só o executivo tem que cortar. Aí você vê servidor do executivo sem receber aposentadoria e os aposentados dos outros poderes recebendo. Porque eu tenho o tal do 10º, né? Eu sou obrigado todo dia 20 a repassar um 12A sob pena de crime de responsabilidade. E caiu de vez, né? Esse ano teve a liminar confirmada, né? Se não me engano, era o parágrafo 3º do artigo 9º, que permitiu o executivo
cortar o gasto dos outros poderes. Agora não pode. Tem que fazer uma reunião e os outros poderes têm que ajudar. Então, só aí é que eu vejo um problema do judiciário em matéria de orçamento. Ele não tem uma sensibilidade de perceber que tem certas horas que é necessário ajudar no corte do gasto público. Parar de inventar verbas indenizatórias para ganhar 3 dígitos antes do primeiro ponto no mês normal do ano. Isso é inaceitável. Magistrado tem que ganhar muito bem, senão não atrai valores. Mas num país miserável como o nosso, ser frequente, receber 3 dígitos antes do primeiro ponto, isso é inaceitável. E o Tribunal de Contas, só para fechar, que foi mencionado, primeiro a gente lembra, é um órgão independente, né? Não está ligado a nenhum dos poderes. E o Tribunal de Contas tem um papel significativo. Você vê hoje o presidente da República, toda hora antes de fazer alguma coisa, e o seu ministro, pergunta lá para o Tribunal de Contas, com medo de sofrer impeachment. Quer dizer, então, o Tribunal de Contas da União se impôs. E isso é bem interessante, merece aplausos, apesar de algumas decisões que não nos agradam, evidentemente, mas aí é o normal, né, da vida jurídica. Professora Luma, quer acrescentar alguma coisa? Opa. Eu não vejo como, digamos assim, eu não sei se esse foi o raciocínio da pergunta, mas como se o Poder Judiciário fosse apreciar a aplicação ou não de uma determinada verba. Aí não é o caso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem o seu próprio orçamento. E como orçamento, ele tem as suas limitações. O que ele não deveria fazer é gastar mais. O Tribunal de Contas, por sua vez, ele não julga, ele julga contas, ele não aplica a sanção diretamente a pessoas, pelo descumprimento de uma norma. Como disse o professor Luiz, ele é independente, de dignidade constitucional lá do artigo 70. Então, eu acho que aqui tem uma questão que está faltando ligar. Eu não sei se eu esclareci, complementando a fala do professor. Eu vou pedir, professores, quando vocês estiverem respondendo, deixar sempre o áudio fechado, porque dá microfonia, tá? Depois. Deixa eu só trazer aqui uma indagação a respeito de rolagem de dívida, né? A gente sabe que existe aí uma prática corrente sobre questões que envolvem as dívidas mobiliárias. Queria saber como vocês têm visto essa rolagem da dívida constante no nosso país. Oi, vou começar que eu fui o primeiro na outra, eu vou manter o padrão, tá bom? Olha, foi uma solução muito inteligente do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente não pode negar. A nossa dívida ou ela é impagável ou ela não existe mais e nós estamos sendo escravizados por uma globalização. Até hoje eu ainda não concluí, na verdade, em que momento a nossa dívida se encontra. Por isso, sou favorável à auditoria da dívida pública. Não para não pagar, e sim para conhecer o que acontece. A gente não tem essa clareza em relação à dívida. O fato ela é impagável. Então, o jeito é o quê? Rola procurando melhorar o perfil na hora da rolagem da dívida. Só que agora, este ano, o negócio degringolou, porque a credibilidade do país está indo por água abaixo eu não digo nem omissão, pela indecisão do Ministério da Economia. E isso está gerando o quê? Que o mercado não está aceitando mais os títulos públicos como aceitava antigamente. E você está com dificuldade de fazer. Então, você tem que rolar a dívida num período muito curto e com juros altos, o que, obviamente, só vai piorar a situação. Então, acho que a ideia é interessante, mas, sinceramente, o melhor seria a auditoria da dívida para a gente entender, de fato, o que acontece. Pode falar. Tá. Eu vejo a rolagem da dívida como um mecanismo possível de existir, como já existe no Brasil há muitos anos, né? Se vendeu a ideia de que a dívida teria sido paga no governo Lula, de fato ela reduziu, mas zerou a dívida? Não. O problema é quando a dívida ela é utilizada para sempre uma espécie de antecipação de receita futura. E aí as próprias receitas, ou elas são reduzidas,
né? Ou você é uma crise de arrecadação. Para mim, isso é um problema, porque aí o país vive constantemente sendo financiado por dívida, que é o que acontece hoje, e a projeção de 2021, especialmente com essa situação absurdamente estranha do orçamento. Como é que você vai gastar? Então, repara, a gente vai sair 2020 em dívida, ninguém tem dúvida disso. Maior, menor, ninguém tem dúvida. Aí você não votou a lei que, em tese, programa os gastos e autoriza os gastos para 2021, até agora, então não vai ter lei. E aí? Então, para mim, isso é um problema. E uma indagação que eu me faço constantemente, fico até feliz de dividir esse posicionamento com o professor Luiz, é, afinal de contas, o que está dentro dessa dívida? Me conta. Sabe? Isso, para mim, é uma questão absurdamente difícil de ser respondida e inconstante. Então, sou a favor de mecanismos, sim, de maior controle da dívida de transparência. Tem o PAF, que é PAF, é o programa, ele tem são vários relatórios da dívida que saem constantemente e que são publicados. Ele faz parte da auditoria da dívida, de um programa fiscal da auditoria da dívida. Então, nesse ponto, pelo menos eu e o professor aqui, a gente está alinhado. Ótimo. Professor, tem uma outra pergunta aqui sobre a questão que envolve o teto dos gastos, né? O teto dos gastos, o que acarretará ao longo prazo, já que congela essas despesas em 20 anos? Ficaríamos atrasados em investimento nas áreas principais de desenvolvimento? É bom lembrar, Fabiana, que a gente tem o teto de gasto com o servidor e o teto de gasto fiscal do governo federal, né, que é a emenda do Temer, lá 95. Né? O teto de gasto é só para a União, não atinge nem estados nem municípios, que são muitos mais responsáveis por atividades como educação, saúde, quer dizer, existe uma avaliação. Quando você olha para o teto de gasto, que, na verdade, eu só vou repor perdas inflacionárias, né? Eu não posso ter mais gasto além de uma reposição inflacionária. Então, investimento federal, não vejo como acontecer em 20 anos. Isso, sem dúvida nenhuma, é um perigo. O que eu posso enxergar é a manutenção de programas que já existem, repondo a perda inflacionária. Mas que fique claro, o teto fiscal é só para a União, não pega nem Estado nem município. Então, esses são os municípios que têm a obrigação também, através de suas arrecadações, de realizarem os gastos constitucionais obrigatórios, né? Que ficaram balançando. Vocês estão lembrados que o Guedes, como plano B da reforma da Previdência, queria acabar com a desvinculação de gastos, com educação e saúde. O que pode até ser um estudo a ser feito, mas, no momento, eu acho extremamente prejudicial, exatamente por isso, porque se alguém pode crescer no gasto com saúde e educação, são os estados e municípios. Eu acho que, na verdade, a pergunta é bem específica da emenda constitucional. O que você acha, Luma? Eu acho esse teto de gastos um negócio muito estranho, com perdão da palavra, mas eu acho isso muito esquisito. Porque é uma tentativa de corte, é uma tentativa de contingenciar, é uma tentativa de limitar o gasto. Acontece que ele traz uma mudança, na minha concepção, muito estranha, porque ele atrela esse teto, que é um teto da despesa, à inflação, ou seja, a um elemento externo do mercado. E acabou, tu não cresce mais. Então, ele limita absurdamente. E 20 anos é muito tempo, sem uma possibilidade de você rever o teto de gastos. Na minha opinião, esse tipo de mecanismo favorece duas coisas. A piora do serviço público, porque você provavelmente vai ter maior dificuldade de investimento nisso aí, e a perda de credibilidade de quem quer que seja que tenha interesse em investir nesse meio. E aí, por conta disso, o que acontece? Na minha concepção macro de econômica, o que acontece? Você tem, em termos de serviços e mercado, um boom para quem quiser numa política neoliberal, entendeu? O Estado, em tese, não vai servir para fazer nada.
Não é assim. Só que podia não ter atrelado a inflação, podia ter, já no passado teve até receita corrente líquida. Então, para mim, eu acho uma figura extremamente estranha. Em 20 anos, sou crítica. Mas é difícil mesmo, né? Porque, na verdade, Deixa eu acrescentar pode falar, algo. professor. O mercado faz terrorismo, falando que o único marco fiscal do Brasil hoje é o teto fiscal, que ninguém pode mexer. Por quê? Porque o mercado quer o PPI, é lógico, pô, que é o empresário investindo e o Estado não. E o empresário investindo com fins lucrativos. Isso, se for bem feito, não é uma saída ruim, mas não pode ser o único caminho. Esse é que é o grande detalhe. Por isso que realmente concordo plenamente com as colocações que a Luma fez. Quando saiu o teto de gastos, eu conversando com alguns alunos, eu disse assim, não faz nenhum sentido o Estado amarrar isso aqui num elemento externo de mercado. Alguma coisa vem, tá aí. Passados alguns anos apareceu, entendeu? E hoje, se você reparar, você tem um boom de várias legislações que tratam essa questão da parceria que o professor falou. E tem sido fortalecido. Em 2 anos, 3 anos para cá, essa figura do empreendedor parceiro, das PPPs, dos negócios públicos privados, isso tem sido fortalecido. Olha o marco do saneamento aí. E o que é interessante é que é impressionante as novas edições de normas que muitas vezes não são necessárias, né? Você verifica assim, nós tivemos aquele decreto de possível privatização do SUS, né? Numa verificação de um novo modelo de negócio. Mas nós já temos vários modelos de negócio, assim como nós tivemos alterações em várias áreas de direito financeiro que já existiam previsões e que não eram necessárias. No fundo, a gente sente que é sempre para aquele velho jeitinho brasileiro, vocês não acham? E eu vou até além. O governo voltou atrás, né, no dia seguinte. Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. Tem que sustentar. Vocês não defendem o PPI, vocês não querem o PPI. Por que vocês não dão exemplo? Em Minas Gerais, tem várias escolas públicas para PPP, concessão administrativa, e o resultado é bom. É que quando eu falo isso, me chamam de neoliberal. Aí quando eu falo mal da LRF, me chamam de comunista. Aí eu falo, sabe o que eu sou? Eu sou tricolor. Sou tricolor de coração. É isso que eu sou. Porque eu quero o país funcionando, entendeu? Eu quero poder fazer uso dos serviços públicos. Eu insisto, parceria com a iniciativa privada é um negócio interessante. Mas é parceria e não substituição do Estado. O Estado tem um papel fundamental num país miserável como o nosso. Fundamental. Não é só o PPI. Você tem a parceria com as OSs, que aqui no Rio estão sendo demonizadas e necessariamente demonizadas, porque virou uma baderna, mas OS é um modelo interessante. E mais, olha que interessante, o gasto com a OS com o pessoal não entra no limite de gasto da lei de responsabilidade fiscal. Estados que estão acima do limite, a solução é parceria com a OS. Terceiro setor. Agora, tem que saber escolher, tem que excluir pilantra, não tem que fazer jantar antes do chamamento público, essas coisas assim, entendeu? E aí a gente fica entregue a iniciativas individuais de bons políticos que cada vez você encontra menos por aí. Eu vou acrescentar um exemplo na fala do professor, para complementar, na verdade. Você vê um mecanismo que eu também acho interessante nesse sentido de parceria, são os fundos fiscais, os privados. Claro, isso ainda está, tal dos endowments, ainda está muito cru no Brasil, entendeu? Mas é interessante. Jamais, jamais, ainda bem que está gravando, jamais para substituir o Estado. Jamais, não vai dar certo nunca se você fizer isso. É que nem o modelo de OS e o modelo de OCIP. Não dá certo. Mas para complementar, por exemplo, fomento à pesquisa, é interessante. Agora tem que controlar, tem que arrumar a conta no banco direito, tem que aplicar o recurso, senão não dá certo. Deixa eu completar. O endowment, fundos patrimoniais, 13.800. Cara, eu já estou estudando muito isso. Esse é um tema interessantíssimo. O brasileiro não sabe fazer doação, porque acha que quem recebe vai roubar. Então, você vira para ele e fala, meu amigo, a sua doação vai ficar
da vida, eu não vou usar, ela vai ser investida e o lucro eu vou investir na atividade. Isso é uma forma de mudar a consciência do brasileiro em matéria de fomentar o terceiro setor. Só que não adianta eu tentar fazer isso porque um governo fala mal do terceiro setor toda hora. É de uma ignorância profunda falar mal do terceiro setor num país que o número de desemprego está estourando. Terceiro setor, avisa lá para o presidente, terceiro setor gera emprego. Não é só de voluntariado que o terceiro setor vive, ele tem um quadro permanente, recolhe encargos, paga FGTS, mexe com a economia. Quer dizer, demonizar terceiro setor é o fim da picada. É uma coisa que é contra a solução de crescimento do país, principalmente no setor cultural, que, pelo visto, não tem muito apreço ao atual governo. Né? Desculpe a crítica política, mas é verdade. Exatamente. Eu acho que o grande problema, né, é que se politiza com um viés ideológico sem buscar um projeto de país, né, professor? Buscando o que é melhor em termos de instrumentos jurídicos e financeiros para um projeto de país. Ninguém aqui tem que defender posicionamento político A, B ou C. Temos que saber o que no meio dessa celeuma jurídica e financeira, o que nós podemos utilizar que estabeleça um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Só para fechar, queria saber de vocês a opinião sobre os tribunais de contas dos estados, as formações, os integrantes. Como vocês veem hoje a atuação dos tribunais de contas dos estados? Poxa, Fabiano, nós aqui do Rio de Janeiro não podemos falar nada, né? Sobrou um só, né? Sobrou só a Mariana Montimello, integrante do MP, que virou conselheira. Então, eu não posso falar nada. Vamos ver como é que é lá no Pará. Pois é, professora Luma, na verdade, aqui no Rio, a gente, na verdade, está um pouquinho mal, assim, das pernas, e muitos exemplos que envolvem direito financeiro, então, querendo saber como anda o Pará. Não, eu tenho acompanhado algumas coisas aí do Rio, realmente, e saiu o concurso, então eu dei uma olhada nas coisas da realidade do Rio de Janeiro. Isso aí está complicado, das contas do Covid. Bom, primeiro que tudo, eu sou sempre uma defensora daquilo que é possível de controlar para melhorar. Então, se o Tribunal de Contas for capaz de fazer algum tipo de controle para pessoas, porque eu costumo dizer que o direito financeiro é para pessoas, entendeu? Tem que ser, senão... Então, eu sou a favor, inclusive até dos tribunais de contas dos estados. Mas eu tenho algumas críticas. O que eu vejo aqui, por exemplo, na nossa região, a gente tem um tribunal de contas bastante ativo, com uma escola de contas, inclusive, bastante estruturada, tanto para capacitação de servidores, quanto para cursos de uma forma geral e parcerias com universidades, cursos livres e tudo. É bem interessante o trabalho deles. E para a população de uma forma geral. Eles, um pouco antes dessa pandemia, eles instituíram aqui vários mecanismos eletrônicos que permitem que as pessoas interajam. Abriram uma plataforma virtual de compras. Por exemplo, uma iniciativa interessante daqui, eles têm aqui um mural de licitações, que eles divulgam todos os medicamentos de preço, vinculados a decisões judiciais. Então, e em termos de estruturação, eu vejo que, pelo menos o Tribunal de Contas daqui, ele está passando por uma espécie de transformação, porque sempre que você fala de Tribunal de Contas de Estado, município e tal, você sempre ouve aquela crítica, né, de que as pessoas são sempre muito indicadas, né? Então, aqui a gente está bem assim, eu te diria, numa mudança. Os concursos, eles acontecem, e hoje o tribunal, ele tem tanto pessoas ainda mais antigas indicadas, mas também muitos servidores públicos. É uma carreira bastante estruturada. Então, aqui eu considero bastante forte e numa tentativa de crescente o TCE daqui. Viu, professor Luiz Oliveira? Não temos de todo ruim de experiências em tribunais de contas em todos os cantos do país, né? Já conseguimos dormir um pouco mais tranquilos que estaremos evoluindo. Olha, é uma das partes mais legais do direito financeiro, o controle externo,
a atuação do Tribunal de Contas, né? Aqueles incisos do 71, controlar ápice, controla contrato, né? Pô, é um tema delicioso em sala de aula, né? Então, é uma matéria maravilhosa. É que realmente a gente fica inibido aqui no Rio de falar sobre o tema. Exatamente, eu também acho uma das melhores partes. Queridos Luma e o Luiz Oliveira, assim, ficaríamos horas aqui debatendo, afinal de contas, direito financeiro, a gente não encontra todo dia alguém para debater, não é assim? Infelizmente, você olha para um lado e olha para o outro, não conseguimos tantos pares assim para acabar trocando uma ideia sobre direito financeiro, mas eu espero que a gente tenha instigado novos profissionais, tenha instigado novos alunos a se debruçarem por uma disciplina tão necessária para o nosso país, exatamente porque nós ainda queremos um projeto de desenvolvimento, porque acreditamos nele, né? Vou passar então a palavra para a Luma para se despedir, depois eu passo para o professor Luiz Oliveira. Bom, eu gostaria de agradecer a Fabiane pelo convite. Serei bastante breve, mas muito obrigada, Fabiane, pela oportunidade, tanto de conhecer o projeto, como de contribuir aqui, de uma certa forma, para a formação de uma cidadania fiscal. E uma grande satisfação falar, conversar, bater papo aqui também com o professor Luiz. Eu costumo dizer que a gente respira direito financeiro sem sentir. Sou uma apaixonada pela matéria e espero que eu tenha conseguido aí, você que está me ouvindo, de alguma forma, olha, despertar uma curiosidade, sabe, um elemento a mais. Então, pessoal, foi um grande prazer, muito obrigada, eu fico aí à disposição, tá, e-mail, rede social, enfim, e muito obrigada. Professor Luiz. Meus amigos, obrigado aí pela atenção de vocês. Se deixar, nós três aqui vamos ficar falando sobre a matéria, achei muito legal. Pô, Fabiana, depois marca um encontro para a gente ficar falando sobre isso. Grave e passa para os alunos que eles vão adorar. Eles vão aprender que é a beleza. Ok? Então é isso. Obrigado, foi um grande prazer. Queridos, então, uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Olha, eu acho que temos esperança. Tivemos mais de 50 pessoas ao mesmo tempo assistindo aqui pelo YouTube e até agora mais de quase de 40. Então, temos com certeza entusiastas do direito financeiro. Um forte abraço a todos e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Na próxima tem um café. Isso, na próxima presencial, tomara. Boa noite a todos.